No Brasil, quem manda de verdade? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é um verdadeiro quebra-cabeça. E hoje a gente vai montar as peças dele. Afinal, quem é que dá as cartas por aqui? O poder está concentrado lá em Brasília? Está na mão dos governadores ou será que são os prefeitos? Bom, a resposta para tudo isso está na nossa Constituição e ela é bem mais interessante do que parece. Para a gente entender esse jogo, primeiro a gente precisa conhecer os jogadores. A nossa Constituição define 4 times principais, digamos assim. E cada um deles tem autonomia para jogar no seu próprio campo. E aqui estão eles: a União, que é o governo federal, os estados, o Distrito Federal, que é meio que um caso à parte, e os municípios. Pensa neles como 4 esferas de poder, sabe? Cada uma com suas próprias regras, suas próprias responsabilidades. Essa é a essência do federalismo brasileiro. Então, vamos começar pelo jogador mais forte dessa partida, a União. Tem certas áreas em que o governo federal tem a palavra final. Ele dita as regras do jogo e ponto final, mas ninguém pode dar palpite. O nome técnico para isso é competência privativa. É como se fosse um monopólio, sabe? Em alguns assuntos específicos, só a União pode pegar a caneta e escrever a lei. Mas que assuntos são esses tão importantes assim? Olha, a lista de poderes da União é bem longa e complexa. Tentar decorar tudo é uma missão quase impossível. Mas, felizmente, tem um macete, um mnemônico que é super famoso no mundo do direito para nunca mais esquecer. Capacete de PM. Cada letrinha aí representa uma área super importante: direito civil, agrário, penal, aeronáutico. A lista vai longe e cobre os pilares do nosso sistema de leis. Resumindo a ópera, as regras mais importantes, aquelas que estruturam o país como um todo, são todas definidas lá pelo governo federal. Mas o poder não é um monólogo, né? Em muitas áreas ele funciona mais como um diálogo, um trabalho em equipe mesmo. É o que a lei chama de competência concorrente, que é quando o jogo é compartilhado. A lógica aqui é bem simples de entender. Penso assim: a União desenha a moldura do quadro, estabelecendo as regras gerais que valem para o país inteiro. E aí vem os estados e o Distrito Federal e pintam o quadro, adicionando os detalhes e as cores que fazem sentido para a realidade local de cada um. É uma colaboração. Esse fluxo explica tudo direitinho. A União cria a base, os estados complementam. Agora, se a União fica quieta e não cria regra nenhuma sobre um assunto, os estados têm liberdade total para legislar. Mas, e aqui vem o pulo do gato, se a União resolve criar uma lei federal depois, a lei do estado não é cancelada não, ela só fica adormecida, suspensa, naquilo que for contrário à nova regra federal. Agora, vamos para um caso prático que parece super óbvio. O STF, o nosso Supremo Tribunal, já bateu o martelo. Estados não podem criar leis sobre sorteios, bingos, loterias. Ponto. Parece bem claro, né? Assunto da União e de mais ninguém. Mas aí, a gente abre o jornal e vê uma notícia como essa. Ué, peraí, como assim? Se o Estado não pode criar lei sobre loteria, como é que ele pode explorar o serviço de loteria? Parece uma baita contradição. O que está acontecendo aqui? E aqui está a chave que resolve esse mistério todo. Uma coisa é legislar, ou seja, criar a lei, definir as regras do jogo. Isso só a União pode fazer. Outra coisa, bem diferente, é executar o serviço. E o STF entendeu que isso os estados podem fazer sim. É a diferença fundamental entre quem escreve as regras e quem pode entrar em campo para jogar. Ok, a gente já viu que os estados podem executar alguns serviços. Mas será que existe alguma área em que a competência é exclusivamente deles? A resposta é sim. Tem sim. E a lógica é quase o inverso da União. É a chamada competência residual. Funciona mais ou menos assim. Tudo que a Constituição não proibiu os estados de fazer, e que também não é da União nem dos municípios, sobra para eles. O exemplo clássico disso é a exploração dos serviços de gás canalizado. Agora vamos descer para o nível que está mais perto do nosso dia a dia, os municípios. Qual é a praia deles? A palavra-chave para os municípios é interesse local. São aqueles assuntos que impactam diretamente a rotina da cidade. O exemplo perfeito, que o STF já confirmou, é a decisão sobre o horário de funcionamento do comércio. Afinal, ninguém melhor que a própria cidade para decidir sobre isso, não é mesmo? Certo. Depois de passar por todos esses níveis, todas essas regras, a gente se pergunta, mas por que essa estrutura tão complexa? Qual é o grande objetivo por trás disso tudo? No fim das contas, o sistema foi todo desenhado para uma coisa: equilíbrio. O objetivo é evitar que o poder se concentre demais num lugar só, forçando uma negociação o tempo todo entre os diferentes níveis de governo. Essa divisão é tão importante para a nossa democracia que ela é uma cláusula pétrea da Constituição.
Sabe o que isso significa? Que ela não pode ser abolida. Nunca. E isso nos leva a uma última reflexão. Essa eterna queda de braço entre União, estados e municípios, que muitas vezes parece gerar briga e ineficiência. Será que isso é um defeito do nosso sistema? Ou, na verdade, será que essa é justamente a sua maior força? A garantia de que nenhum poder se torna absoluto. Uma pergunta que, no fundo, define o Brasil.